Fala galera, professor Adilson aqui para mais uma aulinha de Geografia. Hoje a nossa aula é um pouco diferente, que não tem a minha filmagem devido a alguns problemas técnicos aqui na minha câmera. E a gente vai dar continuidade, para a gente poder finalizar a nossa parte sobre a regionalização da Ásia, que nós demos início aí na nossa última aula. Vamos lá. A Ásia Central, é um subcontinente, uma região, e ele é constituído pelos países o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, o Tajiquistão e o Quirguistão. E eles compõem uma área de cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados, sendo que o Cazaquistão é o maior deles, Ele tem uma área territorial de 2,7 milhões de quilômetros quadrados. Ele compõe aí mais da metade da região da Ásia Central. Falando um pouco sobre a natureza da região, ela é constituída por um relevo relativamente plano, com a presença de algumas planícies e planaltos de altitudes moderadas, altitudes modestas. A região próxima a fronteiras com a região do Oriente Médio, você encontra algumas montanhas também, devido também àquela situação referente à natureza da Ásia, à natureza geológica da Ásia. A vegetação ela é muito limitada, devido à presença você encontra estepes, e ela é tecnicamente pobre em diversidade de vida. A biodiversidade ela não é muito exuberante em comparação a outras regiões. O clima da região ele é em algumas áreas semiárido, próximo ao desértico, o que faz com que essa área seja majoritariamente seca. Falando de seca, o principal destaque atualmente, quando se fala de impacto ambiental nessa região, é o Mar de Aral. O Mar de Aral está localizado no nordeste do Uzbequistão e a oeste do Cazaquistão. Esse mar ele tem sofrido com impacto ambiental desde a década de 60. Ele está perdendo água, ele está secando, galera. Sendo um dos maiores problemas referentes ao mar seco, ao mar que vem a secar atualmente no mundo. E a explicação disso é que um dos seus principais afluentes, um dos principais alimentadores desse mar, o rio Amu, ele teve seu curso desviado para atender às necessidades de irrigação para o plantio de culturas de algodão e arroz. Ou seja, desviaram o rio que alimentava esse mar e com isso esse mar está secando, está em processo de desaparecer. Uma coisa relevante sobre esse conteúdo é que o conteúdo, quando se trata dessa região da Ásia, é que ele costuma ser mais destacado em provas de concurso. Eu mesmo já vi falar sobre o Mar de Aral em provas de vestibular, em provas de admissão a colégios federais. Então é um conteúdo que vocês têm que prestar bastante atenção, galera, ter sempre ele em mente. Nessa região, grande parte da população, devido ao desenvolvimento econômico da região, grande parte da população ela é rural. Isso faz também com que serviços básicos como saúde e saneamento básico sejam muito difíceis de serem conquistados pela população dessas áreas. Para vocês terem noção, no Uzbequistão, a taxa de mortalidade infantil está em quase 70 crianças. Para cada 1.000 pessoas que nascem, cerca de 70 crianças vêm a falecer por causa da dificuldade que eles têm do acesso à saúde. Ou seja, os indicadores sociais dessas populações desses países são indicadores sociais bem ruins em comparação a outras áreas do próprio continente asiático. E sem contar que a expectativa de vida ela é baixíssima, galera, de 65 anos apenas, e a maior parte da população é jovem. A Ásia Setentrional. A Ásia Setentrional basicamente compreende a parte asiática da Rússia. A Rússia é o maior país do mundo, que compreende grande parte do continente asiático, em si é a Ásia Setentrional. Eu não consegui localizar um mapa específico da Ásia Setentrional, então eu coloquei esse mapa das regiões, e a Rússia, a Ásia Setentrional, compreende essa parte em vermelho no nosso mapa, galera. A Rússia, ex-nação soviética, ex-república socialista, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é o maior país do continente, não é o maior em população, mas tem um grande desenvolvimento econômico e tal, sendo que grande parte da população russa se encontra na parte do território russo que está situada especificamente na Europa, devido ao desenvolvimento econômico que aquela região tem, galera. E agora, finalizando, galera, falando da última parte aí da regionalização asiática, a Ásia Meridional.
Ela é a região que fica ao sul do continente asiático e é um território formado por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. E nessa região você encontra países, você encontra o Afeganistão, você encontra Bangladesh, Butão, Índia, né, que é o principal destaque da região, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka. Sri Lanka, que é essa ilha aí que está em destaque aí ao sul da Índia, galera. Característica. Essa imagem já diz bastante sobre a característica dessa região, galera. É uma região que é considerada uma das mais populosas do mundo. Essa região específica na Ásia. Ela tem cerca de 1,6 bilhão de habitantes nesses países todos, né? E a Índia tem o destaque, né, que é o país da região com maior contingente populacional. O território da Ásia Meridional concentra 39% de toda a população asiática, que consiste em ser o território mais populoso do mundo. Outro grande destaque dessa região é a presença da Cordilheira do Himalaia e do Monte Everest, né, que é dividido aí por alguns países de outras regiões, mas o principal destaque natural dessa região. E não tem como falar em destaque e citar país nessa região sem falar da Índia, né? Que é a República da Índia, é um país asiático situado no centro-sul do mesmo continente, né? E o território ocupa uma área de cerca de 3 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, sendo que o principal destaque indiano é o seu contingente populacional. Atualmente, os dados oficiais contabilizam cerca de 1 bilhão 198 milhões de habitantes. E ele é o segundo país mais populoso do mundo, ele perde apenas para a China. Sendo que tem uma característica cultural na Índia que faz com que os cientistas estipulem que logo a Índia vai estar conseguindo passar a China em termos de população. E uma dessas coisas é que na China tentou-se implementar por muitos anos, por muitas décadas, uma política de controle de natalidade. E essa política de controle de natalidade na China ajudou ao não crescimento ainda maior da população. Mas na Índia, a política de controle de natalidade não funciona, porque é cultural da população indiana ter famílias grandes. Então, uma família considerada abençoada quando ela tem muitos filhos, né, segundo a principal religião do país. E isso faz com que seja muito difícil para o governo implementar e fazer com que a população aceite políticas de controle de natalidade. Os especialistas em demografia, né, em estudos da população, estipulam que não vai demorar muito para que a população indiana ultrapasse a população chinesa, o que vai acarretar uma série de grandes problemas, né? Porque grande parte da população indiana é muito pobre, não tem acesso aos principais serviços de saúde, o acesso à educação também é muito difícil. Isso faz com que você tenha uma população extremamente grande que não vai ter acesso a situações e serviços básicos de direitos das pessoas. E com isso, galera, a gente finaliza aí a nossa aula sobre a regionalização do continente asiático. Espero que eu tentei tratar aí alguns aspectos que eu considero mais importantes dentro desse conteúdo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida é só você entrar em contato que a gente tenta resolver da melhor forma possível. Um forte abraço a todos vocês, até a nossa próxima aula e tchau!